Seja bem-vindo ou bem-vindo de volta aqui na Acumulador de Patrimônio. Bom, com base em alguns requisitos em premissa de investimentos em fiagros, eu selecionei aqui os 3 melhores fiagros para 2026. Histórico, gestão, performance, oscilações de preços aí, dividendos também, gestão, enfim. Assim como FIIs de papéis, tijolos, real estate, FOFs, fundos imobiliários no geral, eles não têm uma característica, na maioria, lógico, de crescimento patrimonial por cota. Toda vez que o patrimônio ele vai aumentando, vai fazendo novas emissões, para ter uma diversificação em um patrimônio líquido maior, lógico. Só que o VPC, o valor patrimonial por cota, ele acaba não crescendo tanto, diferente de ações, por exemplo. Só que do contrário das ações, o fundo ele tem mais patrimônio alocado em ativos geradores de renda mensal, mais diversificação de ativos, mais patrimônio, e isso traz menos riscos também, principalmente em FIIs de papel ligados diretamente aí ao mercado de crédito. Partindo dessa premissa também de renda mensal, com pouca oscilação de preço, os requisitos que eu estou usando aqui é cotas menos voláteis, boa performance comparado com o IFIX ou CDI, alguns fundos usam IMAB ou IPCA também, estabilidade de dividendos, e crescimento também de patrimônio, ou seja, sem dor de cabeça. Quanto mais tranquilo for o fiagro nesses requisitos, melhor. Sem dor de cabeça, sem rentabilidade negativa, sem aquele peso ali na carteira de investimentos. Agora sim, porque eu sempre falo de muitos descontos aqui no canal. Tem muitos fiagros aí baratos, sim, realmente baratos aí, nesse momento da gravação. Tem o XPCA11, que é um bom fiagro. O IAAG11, ele é o fiagro do Inter. Falei sobre ele esses tempos atrás, entre muitos outros. Só que se eu coloco aqui, eu apresento 3 fiagros apenas, significa que eu poderia investir uma quantidade significativa do patrimônio em algum desses ativos. Preciso que o patrimônio alocado ele tenha menos volatilidade, afinal são ativos líquidos, que geram uma boa renda mensal, mas que podem fazer peso por conta do investimento que o investidor está fazendo nele. Cada um tem aquele ativo da carteira que acaba sendo preferido, digamos assim, que ele sabe que vai ter rendimento e estabilidade, vão estar andando juntos ali. Agora, claro, todos os investimentos vão ter um certo grau de risco. Por isso, vale um alerta aí do acompanhamento. Apesar dos fundos imobiliários, lógico, eles darem bem menos problemas do que as ações, por exemplo. Existem casos isolados em FIIs que são de má gestão. Só que antes de dar um problema, tem sinais. Por isso, é importante sempre saber a hora de entrar no investimento e a hora de sair também. Sem enrolar aquele casamento. Nem o investimento é para sempre. O primeiro fiagro da lista é o FGA11. Inclusive, foi o 4º fiagro que eu mais trouxe aqui no canal. Nunca deu dor de cabeça, sem pensar muito em 2025, porque não teve tantas oscilações assim drásticas, como 2024. Em dezembro, para ser mais específico, teve queda nas cotações por conta do cenário desafiador. Não só no setor sucroenergético, como também segmento de grãos. É um fiagro que nunca deu dor de cabeça. Só que em dezembro, o FGA, assim como todos os outros fiagros, tiveram problemas nas cotações. O mercado de crédito agro, no geral, teve algumas quebras aí, empresas entrando em recuperação judicial, teve problemas com queimadas, até pecuária, sentiu bastante. As cotações chegaram a bater ali R$ 7,20. Foi uma grande oportunidade, tendo em vista que o fundo estava pagando acima do CDI, os dividendos crescendo cerca de 1,3% ao mês. O FGA, ele tem poucas oscilações de preços, principalmente para baixo, e volta a subir muito rápido, gera uma oportunidade de preços, lógico, mas não mantém aquelas quedas prolongadas, que corroem o patrimônio no curto prazo. Outro requisito aí importante em FIIs e fiagros, que investidores gostam de colocar uma quantidade significativa ali da carteira. Muitas vezes, só o tempo que o investidor ele carrega um bom ativo que gera renda mensal, principalmente acima do CDI, passando ali de 1,2%, 1,3% do CDI, ele acaba dobrando o investimento, ou quase dobrando, se juntar, lógico, com os aportes mensais, aproveitando os descontos, mais o reinvestimento dos dividendos. Mas enfim, apesar da queda em 2024, por conta do pessimismo, e o FGA11 ele tinha uma exposição muito grande no setor sucroenergético, ele ainda tem uma porcentagem muito significativa, tinha ótimos papéis, em questão de devedor e operação também, gestão muito ativa, dividendos crescendo, ou seja, já era algo preditivo pensando em cotações. Quando a gente vai falar sobre 2025, não mudou tanta coisa nas cotações, A performance foi tranquila. Se comparado com outros fiagros, como eu falei antes, teve muito momento de volatilidade. O FGA11
ele está sendo cotado nesse momento da gravação por volta de R$ 9,15, tendo aí um VPC de R$ 9,42. Tem um PL de quase R$500 bilhão, muito significativo, pagando aí um dividendo médio nos últimos 12 meses de mais de 15%. Melhorou a diversificação da carteira, mas é importante ficar de olho sempre no setor sucroenergético. É bom sempre estar acompanhando aí, tá? A FGA é uma gestora que nasceu no setor de crédito agro, né? Antes mesmo do fundo, muita experiência no setor. Já detalhei isso aqui em alguns vídeos, inclusive eu estou devendo atualizações. É sempre importante quando a gente vai falar sobre um ativo, falar sobre a gestão dele também, né? As características, porque isso ajuda muito a gente entender como é que funciona lá dentro, principalmente essa questão de experiência. Pode me cobrar aí, tô devendo aí atualizações, tá? Deixa nos comentários. O FGA11, apesar de muitas vezes refletir, né, um pessimismo aí nas cotações, seja por conta do índice ou por conta do momento macro, assim como todos os outros ativos voláteis, né, da renda variável, na maior parte do tempo ele acaba não fugindo tanto do VPC, principalmente em questão de queda. Olha, já deixou o like, já se inscreveu, ativa o sino também de notificações para não perder nenhum vídeo. Outra coisa, tá? Eu sempre consigo ver aqui, o YouTube mostra quem é inscrito e quem não é. E esses detalhes são muito importantes para o canal. Aviso dado para não ficar chato, o segundo Fiagro é o KNCA11. Aconteceu a mesma coisa nas cotações lá em dezembro de 2024. Foi um péssimo momento para o setor agro, o segmento de crédito agro também não ia ser diferente nas cotações dos Fiagros, mas acabou gerando oportunidade de preços para quem soube se posicionar e pensar em longo prazo. Enfim, a Quiné dispensa apresentações em gestão de fundos, só tem lenda viva ali. Olhando para histórico de cotações, podemos ver aí que existe um desconto atual nas cotações pelo momento, né, de turbulência, assim como muitos outros fundos ou até mesmo ações. É um momento de oportunidades. Passei mais de um ano focando aqui em ativos que estavam dando aí uma janela de oportunidade de entrada e que estavam com ótimos ativos ou a operação estava muito boa, como no caso das ações. Até ETFs para se expor lá fora eu falei, mas enfim, as cotas historicamente não têm tantas oscilações para baixo, exceto em momentos de volatilidade, abrindo uma janela de desconto, mas tendo aí uma tendência de negociar muito próximo do seu VPC ou voltar muito rápido nas cotações. Tem um excelente histórico de dividendos, acima de 1% ao mês, uma carteira de ativos diversificada com mais de 2,1 bilhões de reais em PL, sendo negociado com desconto. As cotas estão batendo aí R$ 96,50, começando a voltar a subir agora, tendo aí um VPC de R$ 101,61. De longe é o maior Fiagro da bolsa, patrimônio e diversificação quanto maior, menos risco também e mais previsibilidade de rendimentos, confiança, lógico. Terceiro Fiagro, lógico, seria o Vegia, né? Ele tinha que estar em um dos três. Cara, quase nunca o Vegia ele tá com desconto. Quem faz aporte nele regularmente sabe que se não pegar ele no preço que tá, provavelmente vai ficar ali esperando, né, com uma posição em aberta. Inclusive ele está na faixa aí agora de R$ 10,06, acima do VPC que é de R$ 9,74. Tem uma diversificação muito grande, né? 29 ativos na carteira, um patrimônio de quase 900 milhões de reais. É o terceiro maior Fiagro da bolsa, né? O primeiro é o KNCA, depois vem o Rura 11, que eu trouxe aqui algumas vezes no canal também. Mas enfim, nos relatórios do Vegia sempre tem novidades sobre vendas ou de novos papéis. É uma gestão muito ativa e se movimenta muito para poder mitigar os riscos, gerar renda e aumentar os dividendos também. Sempre tem notícias de rendimentos recordes, inclusive. Aproveita muito bem essa questão aí dos juros altos e é uma gestão de risco que nunca dá dor de cabeça. Até porque o fundo, ele tem uma estratégia aí considerada high grade, né? E a cereja do bolo, muitas vezes, são as movimentações de ativos, ou seja, o ganho de capital. A maioria dos títulos com uma taxa acima de 4% do CDI, né? Com uma boa qualidade de DVD, são excelentes taxas, tá? Já aconteceu da gestão vender um papel, né? Um CRA para poder comprar 3, menos arriscados inclusive. A duration média da carteira é de 1 ano e 7 meses, ótima, né? Quanto menor a duration a gente sabe, melhor. Inclusive muitos papéis aí têm um vencimento para esse curtíssimo prazo aí, ou seja, esse ano aí 2026. Tem FDIC na carteira, tem CPRF, né? Já falei sobre isso algumas vezes no canal, debenture e claro, ótimos CRAs, né? Toda a carteira ligada aos juros, né? 100% CDI. Isso mostra porque o VG ele está se saindo muito bem, né? Em questão de performance
performance na bolsa, em yield também, só que os juros podem não ficar altos por tanto tempo assim, o que pode gerar para alguns investidores mais novos uma certa decepção. Esse rendimento aí é por conta dos juros. Quanto mais tempo o juros vai ficando alto, maior deve ser o nosso alerta aí, tá? Outra coisa também que é preciso falar, o caixa do fundo ele está ficando pesado, né? Tem 145 milhões em caixa, claro, para novos negócios, mas nesse momento no mercado de crédito agro não está tendo tantas emissões. O momento já deixa isso bem óbvio. E quando tem, é diretamente com a gestora de capital. Tem a parte de estruturação de crédito, que acaba tendo aí uma proximidade com o devedor e além de fazer a própria estruturação, mantém o título em um fundo da casa. Lógico, a Valora faz isso, só que eu tô falando aqui de modo geral, tá? Muitos fundos estão com essa questão aí do caixa pesado e muitos FIIs, por conta do momento também, acaba preferindo esse tipo de ativos, né? Estruturado pela própria gestora e acaba ponderando muitas vezes em CRAs, né? Em títulos, estão no mercado secundário. Acredito que no próximo relatório já vai ter novidades sobre essa questão aí do caixa e vai ser bacana porque eu vou poder também fazer uma atualização sobre isso, tá? Deixa aí nos comentários, inclusive, qual é o FII, o FIAGRO, né, que você gostaria de ver aqui no canal primeiro. O KNCA, o FGA11, o VEGIA, né, são os tipos de FIAGROS que se faz o aporte e só tem o trabalho de fazer o acompanhamento, lógico. Pagam bons dividendos, os descontos não demoram nas cotações e ambos têm aí um histórico muito positivo de gestão. A estratégia de ponderação de risco-retorno é muito boa. Deixa aí nos comentários se você é cotista, se você tem interesse. Seu like é um apoio para esse trabalho que tem o intuito único de agregar valor a outros investidores por meio de informação, tá? A inscrição e ativar o sino de notificações é importante para ser recomendado aos próximos vídeos e tem moral nas sugestões de ativos aqui do Acumulador de Patrimônio. Bons investimentos e até a próxima.